Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do curso Equação, o nosso EQCast número 32. Aquele podcast que a gente gosta de fazer, que é para falar sobre aprovação. E hoje, bastante especial para mim, que eu estou recebendo aqui uma amiga já de bastante tempo, que é Joyce Santos. A gente já estudou junto, a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje. E aí, Joyce, eu queria que tu iniciasse esse podcast se apresentando, falando teu nome, tua idade, de onde tu é e em que você foi aprovada. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Joyce, eu tenho 23 anos, fui aprovada em Medicina na UFMA Pinheiro. E aí, eu sou de Teresina, mas moro em São Luís há bastante tempo. E vim compartilhar um pouco com vocês sobre essa jornada, né, até a aprovação. E é muito especial realmente estar dividindo o podcast hoje com o Joanderson, que me apoiou muito, né? Foi meu mentor e meu amigo também. Então a gente vai fazer isso de maneira cronológica, tá? Vamos contar a tua história desde pequena e a gente vem chegando. Porque muita gente pode se identificar aí com a tua história. Antes disso, não esquece de se inscrever no canal, de clicar aí no gostei, tá certo? E ficar atento às nossas postagens, a compartilhar esse podcast com alguém e comentar aí se você se identificar. Então, Joyce, você me disse que é natural de Teresina. Você veio para cá com quanto tempo? Como foi essa transição? Como foi essa parte inicial aí da tua infância? Então, eu vim pra cá, pra São Luís, eu tinha 14 anos, foi na época do ensino médio, a minha família é toda daqui, só eu e os meus pais, a gente morava lá. Então, a gente resolveu mudar pra cá e eu fiz o ensino médio no IFMA. Calma, vamos voltar logo, calma. A gente chega no ensino médio. Então, 14 anos você veio para São Luís, certo? Antes disso, como é que foi teu ensino fundamental? Como é que foi essa educação infantil? Era escola particular, pública? Foi mais ou menos? Foi legal? Como é que era a Joyce criança? Conta pra gente. Então, né, eu tive a sorte de estudar na escola particular, no ensino fundamental. Então, foi uma época, assim, que a minha escola, ela era bem exigente, assim. Então, foi uma época que eu fortaleci muito base em matemática, eu fortaleci muito base em português, física e tudo. Porque a gente tinha física, biologia e química a partir do ensino fundamental 2. Então, foi aquele momento que foi o meu primeiro contato, mas com bons professores. Então, eu acredito que eu tive uma base muito legal no ensino fundamental por esse privilégio mesmo de estudar escola particular até o ensino fundamental e que me ajudou muito no percurso até hoje, né? Perfeito. E aí você fez esse ensino fundamental e aí veio para São Luís, veio tranquila, não queria vir, queria ficar por lá, ou foi tranquilo vir? Não, foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. Na verdade, já tinha sido meio que um objetivo. A gente já vinha idealizando isso, realmente, de vir para São Luís. É uma cidade que eu realmente gosto muito. Na verdade, eu digo que eu nasci em Teresina, mas eu sou de São Luís, porque é onde eu realmente me sinto bem. E aí, foi tranquilo pra vir. Só que o impacto mesmo foi chegar no ensino médio, né? Porque eu cheguei no IFMA. O IFMA é um colégio. Como foi essa transição para o IFMA, a escolha do IFMA? E você vinha de uma escola particular, porque agora é uma pública, no ensino médio. E como é que foi a prova, a preparação para a prova do IFMA? Teve preparação, a escolha do curso, que curso você fez? Como é que foi isso tudo? Então, eu saí do ensino fundamental, tinha muita identificação com matemática, com física. Então, foi assim, a ilusão de vou fazer engenharia civil ou vou fazer arquitetura. A minha dúvida era essa. Então, tipo assim, eu peguei e disse, não, vou fazer pro IFMA, vou fazer técnica de edificações, porque eu já vou me encaminhando para essa carreira. E aí, decidi fazer o IFMA. Não me preparei o ano todo. Cheguei aqui em São Luís para fazer a prova, faltando acho que 4 semanas antes. E aí, fui pra casa da minha madrinha. Minha madrinha concurseira de plantão. Ela virou pra mim e disse assim, tá, o que é que tu estudou? Eu disse, não, o que eu estudei durante a minha vida. É isso que eu tenho, eu vou levar isso aí. Ela disse, chegou com uma pilha desse tamanho das provas do IFMA antigo. Tipo, do curso integrado, do curso concomitante, do subsequente. Todos eles chegou com uma prova desse tamanho. Você só vai sair de casa pra você, sei lá, olhar o mar rapidinho, mas vai estudar pra prova. E eu fiz a prova na época do Colum e do IFMA, né? E aí ela pegou e disse, não, você vai estudar aí. E eu passava o dia, acordava cedo, antes dela ir pro trabalho, ela me acordava, tomava café, prova. E correção, e prova, e correção, e prova. Meu Deus, eu achava que ia ser mais fácil. E aí, devo muita aprovação no IFMA a ela, né? Porque eu acho que se ela não tivesse chegado
uma pilha deste tamanho, provavelmente não conheceria a prova como eu cheguei conhecendo. E aí fiz a prova, passei. E optei por lá porque realmente era o meu projeto de fazer edificações para seguir nessa área de construção. Perfeito. E aí, como é que foi o ensino médio, né? Como é que a gente fez na mesma turma, né? Mas aí cada um tem sua experiência, tem sua avaliação. Como é que foi o ensino médio? O que representou o IFMA para você, né? Em todo esse processo, né? E aí você já me disse que inicialmente queria engenharia. Como é que foi a mudança? Quando aconteceu a mudança para medicina? Foi quando a gente teve aquelas cadeiras de concreto, Gente, aquelas cadeiras de cálculo, de estabilidade das construções. meu Foi quando? Deus. Faz o cálculo da tração aí, a viga não pode cair. Enfim. Não, foi exatamente no IFMA. Assim, o primeiro ano foi o ano mais ok. Pra, tipo, não, pode ser que eu siga nessa área, conheci a área de desenho técnico. Foi a parte boa pra mim, que foi aquela parte de projetar. Foi a parte tranquila. Mas depois comecei a ver aquele negócio de cálculo e não sei o quê, e de areia, que cada areia tem um grânulo. Eu disse, não, peraí, isso aqui não é pra mim não, isso aqui não é pra mim não, isso aqui não é pra mim não. O IFMA, ele foi muito difícil, porque eu terminei o curso e já tenho certeza que era o que eu não queria. Então, assim, no segundo e terceiro ano eu ia arrastada. Mas eu tinha que terminar. Eu já tava lá, não tinha muita opção. E aí, foi logo no final do primeiro ano, eu disse, cara, eu tenho que achar alguma coisa pra eu fazer. Eu tenho que pensar em alguma coisa, porque eu achava que era isso aqui, mas na hora não é. E aí eu tenho que me encontrar. Aí nesse meu percurso de me encontrar, eu sempre fui uma pessoa que procura muito sentido nas coisas que faz. Sempre procurei muito sentido nas coisas que faz. Então, eu preciso de algum sentido pro que eu vou fazer na minha vida. Aí comecei. Olhei a fisioterapia e disse, interessante. Aí eu olhei a enfermagem, e fui me encaminhando assim pra área da saúde. Pensei no direito por um tempo, eu disse, cara, até gosto de algumas áreas, mas não é uma coisa que eu me imagino fazendo todos os dias. Aí eu disse, medicina talvez. Aí eu comecei a pesquisar mais realmente. Pesquisei muito sobre a área da saúde e pesquisei muito sobre a área do direito. Cheguei a conversar com alguns profissionais, conversei com enfermeiros, conversei com fisioterapeutas, conversei com médicos, para que eu pudesse realmente decidir o que eu ia querer seguir. E aí, conversando, comecei a assistir muito vídeo também. Aí surgiu uma vontade gigantesca de realizar um transplante. Daí, do transplante, que eu disse, cara, é isso, é massa. Tipo, tem um sentido no que eu vou fazer. Eu vou acordar todos os dias e eu vou poder ajudar alguém. Então, tipo, eu tô alinhando a minha profissão a uma coisa que realmente faz sentido na minha vida. E aí eu disse, é isso. É área da saúde, área da saúde, área da saúde, vou pra medicina. E a minha segunda opção era a enfermagem. Então, assim, o IFMA, ele foi essencial pra mim, pra essa desconstrução mesmo, de entender. Eu acho que se eu não tivesse ido pro IFMA, talvez eu teria ido pra área da construção, porque era uma ilusão. Não uma ilusão, mas, tipo assim, você não tem um contato com aquilo. Você só ia ter contato com isso na faculdade. Eu ia chegar com aquele cálculo 1, cálculo 2, meu Deus, era. Então, exatamente. Então, foi muito mais interessante eu conhecer isso no ensino médio. O IFMA, na parte de matérias do curso mesmo, pra mim, foi um sacrifício. Mas é um lugar que te ensina muito como ser humano, te ensina a independência. É aquele momento que você tem 15 anos, mas ali os seus pais, eles não são mais responsáveis por você. É você por você, você que tem que resolver suas coisas. Então, foi muito essencial pro meu amadurecimento. Eu acredito que eu amadureci muito por conta do IFMA. E lá eu também descobri o que eu não queria. Então, foi importante demais pra mim. Perfeito. A exigência, né, um pouco maior, você tem ganho um pouco mais de liberdade. Muitas vezes o professor não passa a mão na nossa cabeça ali no IFMA, e isso é bom para a gente assumir uma responsabilidade logo mais cedo, né? Eu acho que o grande desafio hoje, Joyce, da gente que vai acompanhando muitos alunos, esse start, essa responsabilidade de estudar, de o aluno entender que não é mais o pai e a mãe que tem que cobrar, mas é ele que precisa estudar para conseguir a sua profissão, né, e ter a sua independência. E eu acho que o IFMA traz um pouquinho. Alguns não sabem aproveitar, porque se perdem nessa liberdade, e aí só depois de um tempo acabam tendo esse start, mas eu acho que é uma experiência muito interessante, né? Eu ainda saí de lá, ainda fui fazer engenharia, né? Sim. Ainda fui fazer ainda quase um ano e meio de engenharia civil.
mas o importante é que esse processo ele foi relevante aí na tua preparação. E aí você termina o IFMA, já se preparava durante o IFMA para a prova, para os vestibulares ou não? Ou realmente começou a ter uma preparação mais eficiente pós-ensino médio? Como é que foi essa transição para o ensino superior? Então, como eu falei, no IFMA a gente tem o técnico junto com o ensino médio, né? Então acaba que o ensino médio ele não é tão foco quanto o técnico pra gente. A gente encontra professores incríveis, que realmente ajudam. Tipo, a gente teve um professor de química orgânica, que, meu Deus, ele foi ótimo pra gente. Eu acho que ajudou muito. Mas outros professores que eles não veem tanta relevância nos assuntos justamente por saberem que o foco ali é técnico. E aí é muito difícil você se preparar para um vestibular que cobre as matérias tradicionais para você que tá vendo ali o tempo inteiro matérias mais técnicas. Então, no IFMA mesmo, eu comecei a me preparar no terceiro ano. Foi quando todo mundo, assim, eu acho que a metade da sala deu start, tipo, pô, tá acabando, tá chegando, a gente vai se formar, a gente precisa passar no vestibular. E ali eu acho que todo mundo entendeu. E o nosso ciclo de amizade realmente focou. Eu lembro que a gente ia pra biblioteca, a gente imprimiu a apostila e a gente se ajudava muito, no sentido mesmo de estudar pro vestibular. Foi aquele momento, foi o terceiro ano que deu o nosso start de realmente, vamos focar aqui, vamos estudar. E aí comecei a estudar, mas com uma base fraca de ensino médio. Muito bem em matemática básica, por exemplo, porque tinha sido bom no meu ensino fundamental. Mas você chegava e me perguntava uma eletrodinâmica de física. Eu tinha visto direito. Por exemplo, química, fisicoquímica. Era uma coisa que a gente não tinha tanto contato por ser foco no técnico. Então, a gente precisou fazer um projeto de JK. 3 anos em 1 ano. E é muito difícil você fazer isso. Sem um norte também, a gente passava o dia inteiro na escola. A gente chegava às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite, às vezes. Então, era cansativo também, né? Chegar em casa e estudar. E aí você não entender, porque estava começando ali cru, realmente. Então, foi muito difícil, mas eu comecei ali no ensino médio, no terceiro ano, e depois já tinha decidido que eu continuaria no cursinho. E aí foi o momento que eu disse, não vai dar pra avançar pra medicina agora. Eu falei com mamãe, conversei com minha mãe, conversei com meu pai. Eles sempre me deram muita força. Só que, nesse momento, mamãe disse, bora ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai dar pra passar. Vamos ver como vai ser. Você entra no cursinho. Entra em 2018. Foi o primeiro ano que eu fiz cursinho. E aí você entra no cursinho e tudo. E a partir dali, você começa a realmente fazer a sua bagagem. E aí, acabou o IFMA. É pra acabar em 2017, a gente acabou quase no meio de 2018. Então, já entrei no cursinho um pouco mais tarde que todo mundo. Antes, conciliava o cursinho à noite com o IFMA durante o dia. Já cheguei a dormir na moto várias vezes indo pro cursinho, né? A caminho do cursinho. Eu dormia assim, eu acordava ficando capacete e batia no outro. Aí eu... Enfim. E aí, foi um período bem complicado. Porque você chega no cursinho, você encontra um monte de gente que tá estudando há muito tempo, que tem uma bagagem que você fica, meu Deus, não dá? Como é que eu vou competir com essa pessoa? Como é que eu vou... Sabe, você realmente se questiona. É um desafio, você fica, meu Deus, será que dá certo? E aí teve o vestibular, a gente fez o vestibular em 2017, e 2018 eram as inscrições. No primeiro ano eu passei pra Química, no IFMA, e passei pra enfermagem pelo ProUni no seu. Aí eu disse, mas não vou entrar agora. Me dá pelo menos o primeiro semestre, e no segundo semestre eu vejo o que eu faço. Aí conversamos, nosso acordo era: primeiro semestre, tranquila, fica no cursinho. No segundo semestre, eu ia pro particular, pelo ProUni. Por quê? Porque no ProUni, ou no particular, você tem uma carga horária menor. Enfermagem era só um turno, enquanto na UFMA era integral. E eu já conhecia a rotina do integral. Eu disse, não, então é melhor eu aproveitar o ProUni e tudo. Então, foi assim. Fiz o cursinho no primeiro semestre, tentando fortalecer, tentando me encontrar ali, mas não sabia como estudar. Porque realmente é muito difícil esse processo de você entender o que funciona pra você, o que não funciona, como estudar. Porque a gente ainda tem muito aquela ilusão de copiar, não sei o quê. A gente se prende muito em aulas, prende muito em certas teorias, que não é assim que acontece. E aí, no primeiro semestre, estudei só pro cursinho. E no segundo semestre, coloquei no vestibular de novo. Passei no SISU na UFMA. O SISU sai primeiro que o ProUni. Então, passei no SISU na UFMA e passei no ProUni de enfermagem. Os dois foram de enfermagem.
passei no ProUni. Só que como eu passei no SISU primeiro, a inscrição do SISU acabava antes do ProUni ser liberado, fui na UFMA tristinha. Fui assim... Gente, eu fui desolada. Eu fui desolada, eu juro por Deus. Cheguei e disse, mano, não quero ir pra lá não, não quero ir pra lá não. Porque eu já conhecia a rotina. E eu disse, não quero ir pra lá não, não quero ir pra lá não. E aí, fui fazer a matrícula na UFMA, de enfermagem. E também eu tava me matriculando no curso que eu não queria. Tanto quanto medicina. Era, tipo, a minha segunda opção, mas eu não queria ainda a segunda opção, porque eu não tinha tentado direito. E aí, eu peguei e fui. E aí, eu fiz minha matrícula, todo mundo, parabéns, não sei o quê. O pessoal lá da UFMA, seja bem-vindo à universidade. Eu aqui, aham, tá bom, tranquilo. E aí, fiz a minha matrícula, saiu pro Uni, eu disse, graças a Deus, pelo menos é pro Uni. Eu só vou pra faculdade de manhã, eu tenho de tarde e de noite pra estudar. Por fora, no caso. E aí, fui na UFMA, liberei minha vaga. Cheguei e disse, eu não vou cursar. Ainda tá rolando lista de espera. Pode liberar minha vaga pra outra pessoa. Ela, como assim? Ela chocada, ela, como assim? Não sei o quê. Eu disse, não, esquece, eu não vou cursar e tal. E pode liberar minha vaga. Até chamaram realmente outras pessoas. E aí, me matriculei no Selma. Fiz o primeiro semestre e fiz um trato com a minha mãe e meu pai. Ei, eu preciso de 1 ano. Me dá 1 ano pra me estudar. A minha ideia era... Eu sabia que 1 ano não ia ser o suficiente, mas a minha ideia era, tipo assim, não, vou pedir esse primeiro ano, no primeiro ano eu converso, vou no segundo e tal. Tá bom. E aí eu peguei e disse, me dá esse 1 ano. Então, eu fiz o primeiro semestre, tranquei, porque no ProUni, na época, você podia trancar 1 ano e meio, hoje em dia pode trancar 2 anos. Aí, na época, eu podia trancar 1 ano e meio, eu disse, não, então eu tenho 1 ano, aí eu volto, qualquer coisa. Da minha ideia não era voltar, mas... Porque, querendo ou não, eu entendo a preocupação dos nossos pais em querer te dar uma segurança. E, querendo ou não, a enfermagem, ela te proporciona concurso, te proporciona outras coisas que vão te dar segurança. E era uma área que eu queria, que era a área da saúde. Então, eu entendo a preocupação dos meus pais em, tipo, não, minha filha tem que fazer uma faculdade, fazer alguma coisa. Porque hoje em dia existe essa pressão também de você fazer uma faculdade, você se especializar e tudo, porque hoje em dia realmente é muito difícil o mercado. E aí eles, não, tem que fazer e tudo. Então eu consegui esse 1 ano. Negociei meu 1 ano. Lá vai Joyce pro cursinho de novo. Vou começar, vai dar tudo certo. Inclusive, estudei com um amigo nosso, que foi o Ayrton, né, que passou pra medicina também. E aí, eu e Ayrton lá. Vamos pro cursinho. Chegava às 7 horas da manhã, saía do cursinho 7 horas da noite. Depois desses 7 horas da manhã, 7 horas da noite... 7 a 8h30, mais ou menos, eu descansava ali. Depois pegava até meia-noite. Aí dormia no dia seguinte, mesma coisa. Só que cheguei no cursinho, mesma coisa. De tipo, gente com muita bagagem. E aí você chega e eu, cara... Sei lá, me pergunta uma fórmula, eu já me tremia todinho. Meu Deus, eu não sei isso aqui. Aí já bate aquela insegurança, já bate. Será que é pra mim? Você fica naquela, será que eu consigo? Era uma coisa que passava muito na minha cabeça. Será que eu consigo? Será que eu não tô indo no caminho errado? Será que não é melhor eu fazer minha enfermagem? Foi um ano de provação, assim, nesse sentido. Mas também foi um ano que eu fui entendendo como estudar. Não deixei a teoria de lado porque eu realmente não tinha. Então eu precisava realmente da teoria, precisava olhar aquilo ali, precisava de livro, precisava daquela coisa toda. Mas comecei a entender o significado de simulado. Ayrton, Joyce, a gente fez todo sábado pra fazer simulado. Tem certeza? Ele disse, tem. Aí, começamos. Estudava a teoria toda semana, simulado todo sábado. Domingo, às vezes, tinha o simulado do cursinho também. E aí, segunda, sentava todo mundo no ciclo de amizade da gente lá do cursinho pra corrigir o simulado. Joyce, como é que fez isso aqui? Regra de 3. Como é que fez isso aqui? Regra de 3. Como é que fez isso aqui? Regra de 3 também. Joyce disse que tudo resolve com regra de 3. Eu disse, gente, é um jeitinho. Porque tem as questões, tem as fórmulas e tudo, mas sempre tem um jeito mais fácil, quando você começa a entender ali. E aí todo mundo, como assim? Eu disse, não, a regra de 3. Aí eu mostrava como era e tudo, e ia. Aí outras coisas, eu, meu Deus, não acertei isso aqui. Aí a pessoa me explicava, eu disse, não entendi. Explicava de novo, não entendi, eu disse, peraí. Aí na terceira vez, eu, não entendi. Mentindo eu. Pensamento intrusivo, droga. E aí eu estudava de novo, e assim eu fui realmente conseguindo entender o que eu tinha facilidade, o que eu tinha dificuldade. Aí eu cheguei pro meu padrinho, eu tô tendo dificuldade. E ele já tinha feito engenharia. Ele
não terminou no último semestre, mas fez engenharia e formou em contábil. Então, ele tinha uma afeição com física e com matemática. Que foram umas dificuldades que eu tive, principalmente em física. Aí chegava pra ele, tô precisando de uma aula aí. Precisando de uma aula, precisando de uma aula, precisando de uma aula. Chegava sexta-feira à noite, meu padrinho lá em casa, pra me dar essas aulas. E ele fazia parecer tão simples. Aí piorava, eu ficava. Como é que é simples assim? Ele fazia. Joyce, essa questão bem que é. Sei lá, a questão eu fazia 5 linhas e não conseguia resolver. Ele olhava pra questão, ele fazia 2 divisões. Pronto, é isso aqui. Eu olhava assim. Não, mas como? Aí ele me explicava. Sei não. E nessa eu ficava. Mas até que, tipo, realmente ele me ajudou muito nessa parte mais básica, assim, do Enem. Que às vezes você olha uma questão, tipo, eu não sei esse conteúdo. Mas às vezes são macetes, ou então são coisas que você... Assim, você olha a questão, você já entende que a fórmula é essa, você vai fazer uma divisão, uma multiplicação ali e resolveu. E aí eu disse, tá. É que eu comecei a entender. Aí fomos pra redação. Estrutura. Aula. Vamos lá, estrutura. É tópico frasal, aumentação, não sei o quê. Tá certo. Joyce, precisa de conectivo agora. O que é conectivo? Aí, não, conectivo assim e tal. Tá bom. Repertório. Eu decorei um repertório com a chave da frase pra tudo. Não, tranquilo. Aí depois, não é assim, calma. Aí começou. Faz assim, faz assado e tal. E aí tá bom. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu lembro assim, eu não recordo exatamente a minha nota, a primeira nota quando eu fiz Enem, mas foi muito baixo. Então era um negócio que eu olhava assim, eu disse assim, dá pra mim não. E eu já tinha um traumazinho de português, então não vai rolar. E aí você vai entendendo como funciona, você vai entendendo o sistema, como é mais fácil. E aí, primeiro ano, beleza. Fazer o Enem confiante. O tema, a democratização do cinema no cenário brasileiro. Acho que era alguma coisa assim. Peraí, calma aí. Isso aqui não estava ensaiado, não foi isso aqui que eu testei. E aí fiz a prova. Tranquilo. Nesse ano, eu fiz prova com a minha mãe e com a minha tia. Na mesma sala. E aí, quando a gente saiu da prova, minha tia, que diabo de tema era aquele? Mamãe, que loucura. E eu, rapaz, eu fiz. Não sabia se estava certo, mas eu fiz. E aí, quando recebi a nota, esperando, assim, aumentar, né? Sei lá, acho que eu tirei no primeiro Enem 650 e pouquinho. E aí, depois não, minha nota vai aumentar. 690, eu disse, o que eu fiz de errado? E eu só tinha esse ano. Se eu tivesse, pelo menos, aumentado bastante, eu tinha como argumentar. Aumentei, ok. Eu disse, ixi, e agora? Como é que eu vou dizer isso? Não vou passar. Como é que eu vou chegar e dizer, não vou passar e tal? Queria mais um ano. Tentei, não consegui negociar. Voltei pra faculdade de enfermagem. E aí, nesse percurso, eu voltei pra faculdade de enfermagem e tal. Fiz faculdade de 2020. 2020? Foi 2020 a 2023. Faculdade de enfermagem. Tranquilo. E aí, eu ainda tinha a ideia, realmente, de continuar prestando vestibular e tudo. Cheguei a conversar contigo, né, amigo, tô precisando de um norte, eu quero estudar e tudo. Como é que eu faço? E aí, tu começou a me dar as dicas. Joyce, responde questões. Joyce, faz prova antiga e tudo. Já conseguiu fortalecer bastante a tua base, que era o que tu tinha dificuldade e tudo. E aí, eu disse, tá bom. Só que eu não sou uma pessoa que consegue fazer as coisas de qualquer jeito. E aí... Já tinha feito o primeiro semestre de faculdade, entrei no segundo, numa turma nova. E aí, segundo semestre fiz. Dava ainda pra conciliar, porque era ciclo mais básico e tudo. Terceiro semestre já ficou mais difícil. E aí eu disse, eu vou focar nisso aqui. Comecei a focar na faculdade. E aí apareceu a proposta de iniciação científica pra mim. Comecei a fazer iniciação, comecei a passar mais tempo na faculdade, mais tempo no laboratório. Me identifiquei muito com a área de microbiologia na faculdade. Então, foi muito produtivo pra mim, realmente. E fazia o Enem todo ano. Mesmo fazendo faculdade, eu fazia o Enem. Porque vai que, né?
Mas foi um momento que eu não consegui mais me dedicar pro Enem. Eu acabei deixando um pouco de lado e tudo porque eu precisava focar naquilo ali. Eu ia estar lidando com vidas, eu ia estar lidando com pessoas, eu precisava prestar um bom atendimento para as pessoas que eu ia atender. Então, eu não conseguia fazer de qualquer jeito. Eu não conseguia simplesmente jogar um assunto na minha cabeça só pra me fazer uma prova e acabou. Eu precisava estudar aquilo. Então, meu foco foi 100% pra faculdade. Aí chegava, sei lá, um mês antes do Enem, eu surtava. Não, vou estudar pra Enem, não sei o quê. Aí um mês antes eu fazia umas questões, assistia uma revisão, uma coisa ali, outra aqui. Mas nunca foi a minha prioridade nesses 3 anos. E aí eu fui fazendo dessa forma. Fui fazendo. Sem pretensão nenhuma. Tirei uma nota muito boa. Aí eu acho que esse ano dá. E, tipo assim, a minha nota que eu tinha tirado ano passado, no ano anterior, na UFMA, era tipo, sei lá, a 5ª pessoa que tinha passado, a 6ª pessoa na minha cota. E eu disse, não, vai dar. Então, não deu. Não deu. Eu disse, ixi, opa, não deu. Aí, eu peguei e... Como foi? Ah, tá, lembrei. E aí, deixei a nota lá de canto e continuei fazendo a faculdade normal. Depois disso, eu botei despretensiosamente a nota 2023.2. No ProUni 2023.2. Quando eu tava no 7º período de enfermagem. Tinha feito o primeiro período lá em 2018, voltei em 2020. Em 2023.2, estava fazendo o 7º período de enfermagem. Já pensando, começando a estudar para residência, porque eu queria fazer residência pela enfermagem, mas não estava satisfeita realmente. Já tinha estagiado em muitos lugares, já tinha conhecido muitas áreas. Eu disse, cara, eu vou para gestão. Porque era uma coisa que os professores falavam, que eu tinha um talento para gestão na enfermagem. E eu disse, é isso, porque eu não consigo me ver na profissão mesmo, assim. Tipo, é uma profissão que eu admiro muito, porque é uma dedicação muito grande ao paciente. Mas eu não conseguia me ver, sabe? Eu não me imaginava, por exemplo, instrumentando uma cirurgia. Quando eu me imaginava operando. Então, era difícil pra mim estar ali no estágio, tudo, e ver os médicos passando e eu, como enfermeira, porque não era o que eu imaginava pra minha vida. E aí eu disse, não, vou acabar indo pra área de gestão, que é uma área que eu não vou ter que trabalhar diretamente na assistência, porque a assistência que eu queria dar eu não vou poder dar, e sempre foi o meu foco, né, como eu falei no início, a cirurgia. Então, é o que eu me imagino fazendo. Pode ser que eu mude, porque diz que todo mundo muda dentro da faculdade. Mas, enfim, é uma coisa que eu me imagino muito fazendo. E aí eu olhava assim, eu disse, eu vou pra gestão porque é mais tranquilo. E aí fiquei lá, já tava estudando pra residência, pra focar nessa área. E botei despretensiosamente no ProUni de 2023.2. Pra 2 cidades que eu não conhecia. Botei pra Petrópolis, no Rio de Janeiro. E botei pra Valência, no Rio de Janeiro, porque eu olhei 60 vagas. Aí eu vaga, né? fiquei assim, eu disse, isso tá errado. Não tá certo, não. E aí botei. E aí eu disse, vai ter que dar. E comecei a abrir o ProUni todos os dias, né? Não falei pra ninguém que eu tinha colocado. Porque no ProUni ainda dava pra usar as notas anteriores, então não tinha feito o Enem naquele ano, mas eu tinha colocado a nota passada. E aí não falei pra ninguém que eu tinha botado e comecei a olhar o ProUni todos os dias. Aí quando chegou o último dia de ver a parcial, eu tava dentro. Aí eu... Mãe, se eu passar pra outro lugar, por exemplo, em medicina, a senhora deixa eu ir? Aí ela... Assim, eu perguntei nada, ela olhou assim... Deixo. Tá bom. Aí, 4 dias depois, eu acho. Sei lá. Não, o ProUni fechou sexta, o resultado saiu na quarta. Foi isso mesmo, saiu na quarta. E aí, terça-feira, um amigo meu que queria medicina também, passou lá em casa, ele era meu vizinho, ele disse, e aí, como é que tu tá? Não sei o que e tal. Eu disse, rapaz, tô esperando o resultado do ProUni. Eu precisava falar pra alguém, eu já tava... Tô esperando o resultado do ProUni, eu tava como dentro das vagas, não sei se vai dar certo, mas eu tô querendo e tal. Ele botou pra onde? Eu falei pra onde eu tinha botado. Ele disse, vai dar certo, vai dar certo. Aí, quarta-feira, normalmente pra onde sai assim, de dia. Assim, o dia todo atualizando o site, o dia todo naquele... Carrega. Nada do site sair. E aí, quando... Deixa eu ver. Deu 9h30 da noite, quase 10 horas. Abri o site. Meu nome tava como pré-selecionada, pré-candidata, pré-classificado, que eles chamam. Aí eu disse, passei.
Cara, é a melhor sensação do mundo quando você passa o que você quer. Porque eu já tinha passado em outras coisas e eu só, tá. Gente, eu dei um grito tão grande, eu pulei do sofá, eu comecei a gritar, passei, passei, passei. E ninguém sabia que eu tinha me inscrito, todo mundo. Como assim, tu passou? Passou em quê? Eu disse, passei pra medicina. Aí todo mundo, tipo assim, como assim? E aí, a gente foi tipo um intervalo de 2 semanas pra mim, praticamente. Aí eu passei pra Valência e passei pra Petrópolis. Eu passei pras 2 faculdades. Só que Petrópolis não tava aceitando inscrição online. Eu, vou pro Rio de Janeiro amanhã, então, praticamente. E aí, Valência estava aceitando inscrições online. Sabia que Valência existia? Não sabia. Não sabia que Valência existia, mas vamos lá. E aí, eu contei pros meus amigos começaram a pesquisar da cidade. Ah, amiga, é sério, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, mulher, eu só quero que aceite meu documento. Eu não pesquisei nada da cidade, não sabia de nada. E aí, mandei a documentação. Não, tem uma entrevista agora. Fiz a minha entrevista e tudo. Aí disse, não, tá faltando tal documento. Procurei, resolvi. Deu tudo certo. Aí eu disse, não, agora eu realmente tenho que me organizar. Fui procurar passagem. Fui procurar um lugar pra ficar e tudo. E aí, comecei a achar as coisas. E aí, fui pra Valência, arrumei minhas malinhas, minhas trouxinhas. Disse, vamos embora, vou fazer medicina. Graças a Deus, tô indo embora. Vamos pro interior e é isso. E aí, passei, fui pra lá. Não conhecia nada, nem ninguém. Tinha família no Rio, mas em Valência mesmo não. Porque ninguém, minha tia foi pra lá comigo. Foi a minha tia, o meu tio, todo mundo. Pra procurar um lugar pra ficar mesmo e tudo. Só que a minha turma passou, sei lá. As aulas começaram em agosto. As 2 turmas normais entraram em agosto. E a gente entrou em setembro. Então já tinha um mês ali. Todos os lugares pra morar estavam ocupados praticamente. República não tinha mais vaga. Apartamento não tinha mais. Não tinha mais vaga pra nada. Aí tava o meu tio, a minha tia, eu e a esposa do meu primo. Rodamos essa cidade, rodamos essa cidade, rodamos essa cidade, nada. Aí no final eu disse, vai ser esse aqui mesmo, porque eu tinha achado na LX um lugar só, uma república, aí mandei mensagem pra moça, pode visitar e tal, tem vaga. Fui pra lá. Aí lá não podia ficar ninguém e tudo. Então, tipo assim, sei lá, eu cheguei em Valência na sexta, minha tia dormiu comigo de sexta pra sábado, no sábado, fui fazer minha mudança. Meu tio e a esposa do meu primo já tinham ido embora, me deixaram lá na cidade com a minha tia. Aí eu disse, não, porque eu vou arrumar um lugar pra ficar, eu vou conseguir passar pelo menos uma semana com a minha tia aqui. Ela realmente tinha levado as coisas dela pra passar uma semana comigo. Só que na República, que eu fiquei, não aceitava ninguém. Não podia ficar ninguém de fora, só quem morava mesmo. Aí eu comecei a morar com 3 pessoas que eu não conhecia. Nunca tinha visto na vida, não sei quem sois. Um era, inclusive, maranhense. Ah, quando eu conheci o graças a esse aqui. E aí, comecei a morar, dividir quarto ainda. Uma pessoa que eu nem sabia quem era, mas era o que eu tinha. Um bom preço. E não tinha outro lugar, então era lá que eu ia ficar. E aí, fiquei o primeiro semestre. Foi um semestre difícil pra mim. Mas ainda vinha um pouco da esperança de conseguir transferir pra cá de novo e tudo. E aí, fui ficando. Aí, no semestre seguinte, quando eu voltei, eu não consegui administrar. Bom, comecei... Eu tinha ansiedade já, mas eu não conseguia administrar mais. Então, eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a entrar no quadro depressivo. E comecei a ter crises de pânico. E assim, é uma sensação que... Enfim. E aí, eu comecei a ter crise de pânico e tudo. Mas nada de falar pra ninguém. E lá, eu acho que eu fiquei 2 meses lá, não falava pra ninguém. Só quem sabia era quem convivia comigo lá em Valência. Quando eu voltei, eu não voltei pra República que eu morava. Eu fui pra casa de umas amigas minhas, porque eu ia procurar outro lugar pra morar. Que eu moraria só, ou então dividiria com alguém. E aí, coincidentemente, abriu uma vaga. Uma menina de São Paulo passou pra mais perto da casa dela e foi pra lá. E abriu uma vaga no apartamento de uma amiga minha que é piauiense. Eu disse, não, vai dar certo, a gente é nordestino e tudo. E lá é muito pesado isso ainda, né? Do Nordeste. Então, quando a gente olha nordestino, o olho brilha. Então, tanto que na minha sala, sei lá, os nordestinos sempre se uniram muito. Gente do Rio Grande do Norte, gente do Piauí, do Maranhão.
Então a gente era muito junto porque a gente passava por certas coisas que, enfim, era só a gente mesmo que conseguia se entender. E aí fui pra casa dessas minhas amigas, uma é do Espírito Santo e a outra é da Bahia. E aí a gente fiquei lá até que a outra menina desocupasse pra mim ir pro apartamento lá. Enquanto isso, essa minha amiga tinha uma irmã que também fazia doutorado fora e tinha passado pelos problemas que eu tava passando. Então ela se preocupava muito comigo, ela não me deixava só e tudo. E tentou realmente me dar força, a galera tentou me dar muita força. Mas eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais. Eu não conseguia assistir aula. Eu assistia a aula, eu começava a chorar no meio da aula. Ou então eu tinha crise de pânico, eu precisava ir pra casa porque eu não conseguia. Realmente eu comecei a ter fobia de público. Você me olhava na cidade, eu andava com a cabeça baixa, chorando. Era o que eu tinha, assim. Eu chegava em casa desesperada, tipo, pra tirar a roupa e tudo, porque parecia que eu ia infartar. Então, tipo, eu só queria tirar aquilo do meu corpo. E eu chegava, tinha muita crise de choro e tudo. Mas eu continuava. Eu disse, não, esse diploma vai sair, nem que seja encharcado de choro, mas ele vai sair. E eu brincava muito, que tipo, não, eu passando um maior perrengue, brincando com todo mundo. Não, gente, o diploma vai sair, tudo. Eu queria acreditar nisso. Você nunca tá pronto pra você desistir de uma coisa que você quis tanto. E aí eu não falei pra ninguém, procurei, óbvio, tinha um apoio lá na faculdade, tinha psicólogo e tudo. E aí a psicóloga da faculdade, ela acabou me encaminhando pra outra psicóloga, porque ela não conseguiria atender a minha demanda da mesma forma. Comecei sessões de terapia e tudo. Mas ainda assim eu não consegui. Aí foi o ponto que eu cheguei e falei pra minha mãe e pro meu pai do que estava acontecendo, porque eles não sabiam. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meu namorado são as 3 pessoas que eu converso mais, né, no dia a dia mais natural. Os amigos, você manda uma mensagem, outra, amiga, tá tudo bem e tal. É mais tranquilo de você disfarçar. Mas eu conseguia disfarçar pra eles 3 também. Às vezes eles queriam me ligar de vídeo, eu disse, não, tô ocupada. Sempre inventava uma desculpa. E aí, meus amigos conversaram comigo e tudo. Não, tem que conversar com eles e tal. Cheguei, conversei com os 3. Falei o que tava acontecendo e tudo. Aí liguei depois pra minha mãe e pro meu pai. Eu não tô conseguindo. E foi um momento que realmente eu me afundei. Assim, foi o ponto que eu sentava pra estudar. Eu não conseguia estudar. Lá tinha o teste integrador e tinha as provas depois. Era um intervalo, assim, mais ou menos de um mês. E aí eu consegui fazer o teste. Com muita luta eu fiz o teste, fui até bem. Mas pra prova eu não conseguia mais. Monitoria eu não ia. Pras aulas, se o professor não fazia chamada, eu não ia. Ou então eu saía da aula inteira pra chorar lá fora e voltava só pra responder a chamada. E aí eu peguei e disse, não tá dando. Conversei com eles e tudo. E aí mamãe ficou preocupada. Papai no começo não entendeu muito bem, né? E aí mamãe disse, filha, não tá dando. Eu disse, mãe, não tá dando. E ela sempre soube que quando eu realmente abro mão, quando assumo que não tá dando, é porque realmente não está dando. Não é uma coisa que, tipo assim, eu tô exagerando, então, não. E aí eu disse, mãe, não tá dando. Não tô conseguindo, eu não tô conseguindo estudar, eu não tô conseguindo comer. Não tava conseguindo. Tipo assim, eu passava o dia inteiro deitada. Mas eu não conseguia dormir. Eu tomava remédio pra dormir, o remédio não fazia efeito mais. Eu via o dia amanhecer. Não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada. Nesse período, eu perdi, em 2 semanas, 5 quilos. Aí eu... É isso. Aí ela disse, não, vê se dá pra trancar o curso, ou então... Porque na minha antiga faculdade não dava pra trancar o curso no meio do período. Você tinha que esperar terminar o período pra trancar o curso. Aí eu vou ter que aguentar até o final do semestre, porque eu também não queria abrir mão da minha vaga. Aí ela disse, vê lá se dá pra trancar antes, tenta te explicar o que tá acontecendo. E tudo, aí eu cheguei lá e disse, moça, tem como trancar e tudo. Ela... O primeiro é o choque, né? Ela... Sim. Aí eu... Não, é porque eu não tô me sentindo bem, eu tô tendo alguns problemas aqui e tudo. Eu quero saber se dá pra trancar. Ela disse, não, aqui a gente tranca no meio do período. Eu disse, cara, sabe quando sai um peso da costa? Aí eu disse, tá bom, tudo bem. Aí eu disse, eu quero trancar o meu curso, tudo. Ela, não, faz só a solicitação pelo site e tudo. Aí eu fiz a solicitação. Eu tava até entrando no projeto de iniciação científica. Professora muito gente boa e tudo. Uma querida, e a gente tinha muita intimidade. Aí no dia da reunião, o coordenador me ligou. Eu tava em reunião com essa professora.
O atendedor me ligou e disse, professora, eu preciso atender, porque eu vou sair daqui. Aí ela, não, atende, tudo bem. E aí, ele me ligou, não, eu queria saber por que você quer trancar o curso e tudo. Você tem certeza dessa decisão? Eu disse, tenho certeza. Aí foi um momento que realmente eu falei com ela, eu falei com ele, falei que eu queria trancar o curso. Eu tinha 2 anos pra voltar, então a minha ideia era fazer um tratamento, voltar. E aí, a professora disse que quando eu disse que eu não queria mais, ela disse que o meu olho, assim, era outra coisa, sabe? E aí, arrumei minhas coisas e tudo. Ainda passei mais 4 dias lá em Valência. Fui pro Rio ficar perto da minha família. Me fazia mais sentido estar com a minha família naquele momento. E aí, acho que eu passei mais 2 dias e vim pra casa. Aí, foi um momento, assim, é muito difícil tu encarar todo mundo. Porque todo mundo fica... Todo mundo acha que é besteira, né? Não, ansiedade é besteira. Não, depressão é falta de Deus. Enfim, trocentas opiniões de pessoas que não têm o menor entendimento do que é. E nunca passaram, talvez. Porque se passassem, entenderiam. E aí... E a minha prima, que é psicóloga, Liana, José, meu namorado, mamãe e papai, foram as 4 pessoas, assim, que chegaram. Não tinha nenhuma cara de julgamento, não tinha nenhuma cara de, não aguentou, não tinha nenhuma cara de, tem certeza. Não, eles só me abraçaram e me acolheram. Para as pessoas eu tive que responder besteira. E o que me deixava muito mal e me fazia sentir muito mais culpada do que eu já vinha sentindo, né? Eu ficava, tipo assim, meu Deus, eu saí da minha casa e tive que falar pros meus pais que eu desisti. E aí, eu peguei, vim tudo. E a minha psicóloga de lá, por conhecer meu problema, continuou me acompanhando online. Eu disse, não vou trocar de psicóloga, porque ela sabe como eu tava, então é muito mais fácil eu estar com alguém que estava no meu momento pior. E aí foi um tratamento bem longo, né? Mas aí mandei mensagem pra ti, foi quando eu falei contigo, que eu disse, amigo, voltei pra São Luís, não aguentei ficar em Valença, tive alguns problemas, não consegui ficar de jeito nenhum. E aí, eu tô querendo estudar. Apesar de estar muito mal, e tu viu quando eu vim aqui a primeira vez, eu tava muito mal. Apesar de estar muito mal, eu preciso voltar a estudar porque era a minha chance de ficar em casa ou perto de casa. Então, eu tirei força, eu não sei de onde, mas eu tirei força. E aí, mais ou menos em março, foi tipo... Não, março não. Foi lá pra maio. Foi maio. Foi porque eu voltei já em abril. Em maio, eu me dei um tempo de 1 mês, mais ou menos. E aí, em maio, eu voltei a estudar, a gente traçou aquela estratégia. Ele disse, que foi quando tu me falou, Joyce, eu acho que a base tu fez no cursinho naquele período, apesar de tu ter feito enfermagem, tu tem uma base que ainda dá pra aproveitar muita coisa. E aí foi quando a gente traçou a estratégia de fazer provas antigas, que eu estudava só por questão mesmo, fazia provas antigas, e os assuntos que eu realmente tinha dificuldade eram os que eu ainda dava uma estudada e tudo. E aí, deu certo. Graças a Deus deu certo, né? E o Enem, assim, eu costumo dizer que eu nunca fiz uma prova tão boa. Assim, foi surpreendentemente boa. Porque eu tinha tudo pra não conseguir. Eu tinha tudo pra não conseguir. Eu tava em um momento de crise. Eu não tava conseguindo administrar meu equilíbrio, realmente. Eu tava estudando, tinha dia que eu conseguia estudar. Sei lá, eu conseguia sentar, estudava de manhã e de tarde. Mas tinha dia que eu passava o dia inteiro deitada chorando. Porque eu ainda tava com a ansiedade, ainda tava... Tava com ansiedade não, né? Porque a gente sempre tem, mas, tipo... Tava com a crise ainda não tava estável, como a minha psicóloga fala. A depressão ainda tava muito... Cima e tudo. Então, foi muito desafiador. Foi... 2023 foi um desafio muito grande, porque eu queria estudar, eu tinha vontade, mas não conseguia. Eu lembro que me mandava mensagem, e aí, como é que tu tá? Tá conseguindo e tudo? E eu disse, hoje não deu. Ou essa semana não deu. Aí tu, não, vai de novo, tal. Pega isso aqui, vai, estuda por aqui, que vai dar certo e tudo. Então tu me deu muita força mesmo pra conseguir passar. E aí, fiz a prova. E, tipo assim, apesar de tudo, foi a prova que eu mais me senti confortável. Porque eu tinha entendido ali como fazer. Eu olhava a questão e disse,
E aí já ia direto, sabe? Quando você pega o ritmo da prova, você entende qual os caminhos seguir. Foi exatamente a minha sensação quando eu fiz o Enem. E eu consegui passar. Então, foi muito bom. É isso. Uhum. E aí, isso em 2023, final de 2023, né? Isso. Como é que foi receber o resultado da prova? Como é que foi esse momento? Como é que foi para a família? Como é que foi contar? E como é que foi esse processo já? Então, quando eu botei no SISU, que agora é SISU único, né? Eu botei tudo, eu disse, não sei se vai dar, mas eu tenho mais um ano. Sempre mais um ano. Que era 2024 agora, né? E aí eu falei contigo de novo, começamos uma nova estratégia. Não, dessa vez tu tem mais tempo. Eu tava estudando desde janeiro. Então tu, não, dessa vez tem mais tempo. Então vamos estudando aqui e espero o resultado por fora. Aí botei o SISU e disse, não, amigo, acho que vai dar pro segundo semestre, não vai dar pro primeiro. Então eu já tava meio que na expectativa de começar pro segundo semestre, mas também eu disse, não, vou continuar estudando aqui. Eu disse que foi até positivo eu passar pro segundo semestre, porque me ajudou a estudar esse período todo, porque eu acho que se eu tivesse passado logo, então, tipo assim, eu passei numa lista de espera. Então, se eu tivesse passado em fevereiro, por exemplo, eu provavelmente não ia querer estudar o resto do ano. E aí, foi assim, ao mesmo tempo que foi positivo pra eu conseguir estudar de novo vestibular, foi uma ansiedade, porque, meu Deus, será que vai dar mesmo? Será que não vai dar e tal? E aí, foi tranquilo não, né? Mas foi muito bom falar. Assim, eu lembro que faltando 3 dias antes eu chegava, Johannes. Faltando não sei quantos dias. Johannes. Enfim, e aí... Ah, não, dá notícia pra mãe e pra papai. Foi assim... Sentimento de alívio, né? De mais tranquilidade, né? Parece que eu tirei um peso da minha costa. Isso aí, como eu imagino. E aí, José... E aí, amor, falta quanto tempo, não sei o quê. Eu disse, não, vai dar certo, vai dar certo. Faltam não sei quantos dias pra sair a lista e tal. E aí, ele me acompanhando, me dando força. E aí, mamãe do outro lado, vai dar certo, não sei o quê. Aí, quando saiu o nome, que eu só mandei a lista pra eles, é isso. Aí, dá aquele... Pela sensação de tranquilidade, de paz. Né? Ah, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Difícil, né? É uma jornada difícil, porque aí tem gente que quer olhar de forma pontual, né? Quem passou, estudou pouco tempo, às vezes não olha o quanto de dificuldade, de guerras que a pessoa passa, né? Então é muito importante a gente compartilhar isso. Eu quero te fazer uma pergunta, na verdade eu tenho ainda mais algumas perguntas, mas a primeira delas é: quais erros ou qual o maior erro que tu acha que tu cometeu nessa preparação para o vestibular que tu não indicaria para quem eventualmente está estudando agora nesse sentido? O que é que tu acha que pode elencar um ou mais durante esse processo? Achar que eu tenho que saber de tudo. E eu lembro que eu disse, eu preciso ver essa teoria porque tem uma lacuna bem aqui. E aí eu achava que eu tinha que ver a teoria inteira de novo. Sei lá, eu tava errando, por exemplo, deixa eu ver. Função. Eu tava errando só função exponencial, por exemplo. Mas pra mim, na minha cabeça, eu tinha que ver todo aquilo de função pra preencher uma lacunazinha que eu tava errando. E aí eu acho que é um erro que a gente comete muito, de achar que a gente vai saber tudo. Se a gente erra uma nomenclatura, se a gente erra uma palavra, a gente já fica, meu Deus. Eu preciso saber tudo de novo. E não é assim. Outra coisa também que eu acho que me ajudou muito é a questão do estudo passivo. A gente acaba se iludindo muito que a aula e eu tô anotando aqui, eu tô aprendendo. E não é bem isso, sabe? Eu acho que são 2 erros que estão muito enraizados nessa rotina mesmo de vestibular, nessa rotina mesmo de estudo. Você achar que você precisa assistir trocentas aulas, que você precisa não ter erro nenhum, você tem que saber cada coisa detalhada, de fórmula, de não sei o que, isso e aquilo. E às vezes não é isso. Perfeito. E os acertos, né? O que é que tu acha que tu acertou, né? E se fosse dar uma dica para alguém que está estudando agora, o que é que tu acha que é correto, que tu acertou durante essa preparação? Faça muito simulado. Faça muito simulado. Faz prova antiga, faz simulado. Faz prova antiga, faz simulado. Qualquer vestibular que você for fazer, você tem que fazer prova antiga e você tem que fazer simulado. Porque naquele momento ali, é muito confortável. Sei lá, eu vou estudar Idade Média, terminei de estudar Idade Média.
Ou então vou revisar a Idade Média, mas eu tenho uma lista sabendo que aquilo ali é a Idade Média. Porque tu já vai associar na tua cabeça inteiramente aquele conteúdo, sabe? Pode ser que tenha uma coisa que tu não saiba, pode ser que tu erre uma questão ou outra por um detalhe, mas ali tu tá fazendo uma lista que tu sabe exatamente o que é. No simulado, tu não sabe. Tipo assim, no simulado, uma prova antiga, caem várias coisas que você não sabe o que é. Você vai vendo ali, aí quando você lê, você entende. Não, esse conteúdo é sobre isso. Então, você não tá preparado mentalmente, digamos assim, pro que tu vai ver. Ali é uma surpresa, e essa surpresa, ela te ajuda. Tanto no sentido de os simulados, porque você consegue delimitar o tempo de prova, você consegue traçar uma estratégia de prova, que é muito importante também. Uma estratégia de prova, ela é essencial. E aí, lembrar também que o que falam de A, de B e de C pode não ser o seu. Então, o simulado ele te ajuda muito, tanto nessa perspectiva de você não saber o que vai cair ali e a tua mente já não tá focada só naquele conteúdo, que limita muito as coisas e torna mais fácil uma resolução, como também de administrar tempo, porque, por exemplo, o Enem é uma prova muito longa. A UEMA, ela é um pouco mais tranquila, entre mil aspas, porque na UEMA você não pode errar praticamente, porque é uma prova muito mais incisiva. E no Enem, você tem que administrar o tempo. São provas com perspectivas diferentes, mas que você precisa ter estratégia nas duas para fazer. E aí, essa questão do simulado te direciona muito para que você já tenha um ritmo. E as provas antigas para você entender o padrão também. Porque, por exemplo, o Enem é uma prova completamente padrão. Você vai ter conteúdos que você vai saber que vai cair. Ou então você vai ter conteúdos que já vão te direcionar ali para como resolver a prova. Tem questões que elas têm o mesmo ritmo. Muda o texto às vezes, mas a resposta é a mesma. Ou então, por exemplo, muda os números, mas a resolução é a mesma. Então, você ter aquele contato o tempo inteiro com as provas te deixa preparado para esse tipo de questão padrão. Vai ter uma ou outra que vai ser diferente, mas tem muita questão padrão. E você não pode errar uma questão padrão. Pra gente que quer curso mais concorrido, não pode errar uma questão padrão. Porque o TRI baixa completamente. Então, acho que o simulado e as provas antigas são essenciais, que foram, assim, essenciais para minha aprovação, porque eu conseguia ter muito mais esse padrão, eu conseguia olhar muito mais, conseguia corrigir os meus erros de uma forma mais limitada. Aí já me dava justamente o norte do que eu precisava corrigir. Entender que não era o assunto inteiro, que era aquilo ali. E fazer correção detalhada. Eu acho que outra coisa que a gente precisa muito entender tipo assim, eu errei essa questão, tá. Aí eu olho uma resolução ali, tá, é isso, já entendi o que eu errei. E passa. Isso não vai fazer tua cabeça absorver. Isso não vai fazer tua cabeça entender o que foi que você errou, não vai fazer você entender as lacunas, realmente. Você só vai absorver aquilo ali naquele momento. Quando você pergunta pra pessoa, sei lá, uma semana depois, você botar a mesma questão, pode ser que ela erre. Então, é muito importante você fazer essa correção, você entender realmente. Por exemplo, matemática. Eu olhei a resolução, copiei a resolução. Depois de um tempo, você vai lá, olha essa questão de novo e tenta fazer. Porque se você não faz ela, se você realmente não usa a sua cabeça para fazer aquele raciocínio, não faz sentido. Perfeito, muito bem. Joyce, como é que foi, qual a importância da orientação da mentoria nessa teu retorno para o estudo? O que é que foi ajustado a partir dessa nossa conversa que nós tivemos e foi importante para ti nesse processo? Então, o que me ajudou muito a mentoria em relação mesmo à orientação que tu me deu foi de entender, tanto no sentido de não procurar tanto a teoria, que era uma coisa que eu achava necessária demais para mim naquele momento, que não era porque eu já tinha um estudo passado. Por mais que há um tempo atrás fazia muito sentido já. E aí tu me ajudou muito nessa questão da confiança e tu me mostrar, realmente me encaminhar. Olha, Joyce, por exemplo, eu fiz simulados exames, né, diagnósticos, e aí do simulado diagnóstico tu me mostrou, não, isso aqui precisa ser ajustado. Então, me deu muito direcionamento, porque a mentoria ela é exatamente isso. Você ter um estudo individualizado. Você entender que cada pessoa é uma pessoa. E a dificuldade que fulano tem em física, cicrano vai ter em linguagens e beltrano vai ter em humanos. Ah, porque humanos é fácil. Não, pode ser fácil pra ti, mas não vai ser pro outro. E a mentoria, ela faz isso com você. Ela te diz assim, por exemplo, depois de simular diagnósticos.
Joyce, vai por esse caminho, esse caminho, esse caminho que tu falou. Física, tu precisa realmente ver a tua teoria de novo. Química, tu não precisa mais ver teoria, tu precisa responder tantas questões por dia, que era justamente o que a gente chama uma meta, né, de 120 questões por dia. A gente fez os horários certinho, e aquilo ali me ajudou muito, porque tu respeitou muito também o fato de eu não ser uma pessoa que tem horários fixos. De tipo assim, não, eu preciso, você tem que estudar 7 horas da manhã até meio-dia. Não, a gente traçava metas, a gente não traçava horários. E isso respeitou muito também a minha forma de estudar. E aí, isso foi essencial pra mim. Eu acho que a mentoria, ela te ajuda a ver o aluno sozinho, sabe? Ser o pessoal dele mesmo. E aquilo ali faz com que ele vá preenchendo as lacunas. Aí, a gente tinha o drive que a gente compartilha o número de questões. E aí, tu via, não, tipo, isso aqui precisa mudar, precisa melhorar de novo. Ah, essa aqui é um conteúdo que tu só precisa revisar. E isso vai te deixando menos atolado de conteúdo. Porque se você segue um cronograma, tipo, que todo mundo tem, você fica se cobrando o tempo inteiro de estar aquele cronograma, mas tá todo mundo igual. E não tá todo mundo igual, sabe? E eu acho que a mentoria, ela traz isso. Ela traz a necessidade do aluno. E foi o que justamente me atendeu, a minha necessidade, porque eu precisava. Perfeito. Então, Joyce, eu fico mais uma vez muito feliz de te receber aqui, de contar essa história, né? A gente sonhou bastante tempo junto aí, tendo muitas mensagens. Vai dar certo. Tem isso, né? Mas aí vai dar tudo certo. Eu lembro que ela me mandava, amigo, hoje foi difícil, hoje eu chorei mesmo, hoje não foi legal. Tem 3 dias que não tá muito legal e a gente sempre conversava, ajustava, né? Porque faz parte do processo. Eu fico muito feliz com a tua aprovação. Quero agora que tu olhe para aquela câmera ali ou para essa daqui, para central. Deixe uma mensagem para quem está estudando, né? Se quiser fazer algum agradecimento aí. Esse aqui é um momento muito importante que vai ficar aí no YouTube, vai ficar gravado para outras gerações, para os teus filhos, sobrinhos que vão olhar futuramente. Então deixe uma mensagem aí para quem tu acha que é importante, para quem estiver estudando, para tua família, enfim, fica à vontade agora, esse momento. Então, gente, é só lembrar vocês realmente de não desistir. Por mais que seja difícil, ó, percorri um caminhozão e desistir e realmente entender os nossos limites e priorizar a gente, saúde mental, priorizar tudo, porque hoje em dia ainda é um desafio. Então, que a gente não faça o vestibular se tornar mais pesado do que já é. Que a gente consiga entender e que realmente a gente possa se dedicar e passar de uma maneira tranquila essa fase, porque é mais uma fase, tem outras mais difíceis também que vão vir, e a vida realmente é um desafio o tempo inteiro, mas que dá certo. Eu quero agradecer a João Anderson, né, obviamente, porque ele foi essencial para minha aprovação, todo o apoio, tanto na mentoria como na questão de amizade mesmo. Ele me acompanhou muito, aos meus pais, claro, né, que foram pessoas que me acolheram, sabe? Meus pais nunca me olharam com julgamento desde eu achando que eu seria uma decepção por ter desistido, mas agora, graças a Deus, a gente tá caminhando outro percurso, se Deus quiser, de sucesso. Então, os meus pais que foram essenciais para tudo na minha vida sempre. A minha família, as minhas primas, que, Ave Maria, elas me acompanharam desde sempre, Juliana. Então, meu Deus, não, se não tá dando certo, vem. E deu tudo certo agora. Ela acompanhou também comigo à espera da aprovação. A José, que me acompanhou muito, meu namorado também, que ia lá pra casa, calma, amor, vai dar certo. Aos meus amigos, a todo mundo, porque no final a vitória acaba sendo pra todos, né? Porque a gente se acompanha, a gente torce junto. E é isso, galera, vai dar certo pra vocês também. Essa é uma questão de tempo. Não tentem apressar, porque tudo vai ser no tempo certo. E às vezes a gente acha que a gente tá perdendo tempo, aquela coisa de o tempo inteiro querer correr muito. E às vezes a correria, ela faz a gente se atrapalhar, não se ajudar realmente. Então, é isso. Perfeito, então a gente vai encerrando mais um podcast, né? A gente já tá aí com quase 1 hora, né, editor? Né? Mas uma história bastante interessante, eu espero que ela tenha lhe ajudado, te motivado, fico muito feliz, viu, Joyce? E como a gente sempre diz aqui, só não passa quem desiste. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.